Graça e paz, irmãos. Antes de nós darmos início ao culto que viemos prestar ao Senhor, nesta noite eu quero apenas reforçar os nossos avisos. Dois avisos. Primeiro é o nosso projeto Mulheres de Oração, no próximo sábado, às 14h30. E também uma orientação às nossas sociedades internas para que possam providenciar, já se programarem para providenciar as eleições. Inclusive, hoje eu peço aos jovens da nossa igreja que permaneçam depois, para que os irmãos possam, ao término do culto, os jovens fiquem aqui na frente, nos primeiros bancos, porque eu quero conversar com os nossos jovens em relação à nossa mocidade, a União Presbiteriana, a nossa União da Mocidade Presbiteriana, tá bom? E aproveitar, pessoalmente, então, parabenizar a nossa irmã Érica, mais um ano de vida. Deus te abençoe, continue te fortalecendo. E hoje o conselho esteve reunido na parte da tarde, começo agora de noite. Entre nossos assuntos estava justamente o exame de indicado para concorrer ao presbiterato da igreja. Então, o irmão Guilherme Barros, o diácono Guilherme Barros, foi indicado como candidato ao presbiterato da igreja, e o conselho esteve na parte da tarde examinando, ouvindo o irmão, não havendo nenhuma objeção quanto à opinião teológica. Nós ouvimos quanto à opinião teológica, constitucional e confissão de fé da nossa igreja. E uma vez que não houve nenhuma objeção a partir das respostas que o mesmo deu, no dia 17 de outubro, nós teremos a nossa Assembleia Extraordinária, que ocorrerá às 10 horas da manhã, e nós teremos então 3 candidatos para 2 vagas, tá? Então teremos o presbítero Francisco, presbítero Amarildo e o diácono Guilherme, concorrendo então a 2 vagas para o presbiterato no conselho da nossa igreja, tá? Então, desde já, oremos e que o Senhor então manifeste a sua vontade por meio da Assembleia no dia 17 de outubro, tá bom? Então, dados os avisos, eu quero então pedir aos irmãos que prepare-se em oração. Em instantes nós daremos início ao culto que viemos prestar ao Senhor. Graça e paz, amada igreja. Cumprimentando também os irmãos que nos assistem pela internet. Um grande privilégio, um grande prazer estarmos aqui em um só Espírito nessa noite para louvarmos ao nome do nosso Deus. Peço para que os irmãos abram as vossas Bíblias no Salmo de número 50, Salmo de Asaf, e vamos fazer uma leitura alternada. Salmo de número 50, Salmo de Asaf, que diz assim: Fala, ó poderoso Deus, o Senhor Deus, e chama a terra desde Levante até ao poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e então guarda silêncios, perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim.
De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque, e as animarias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves do montes, e são meus todos os animais que pululam o campo, no campo. Se eu tivesse fome, não poderia, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos, e tereis nos lábios a minha aliança. Uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras, se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tem feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Versículo de número 5 vai dizer: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança. E nós sabemos que nós fazemos parte da aliança por meio do nosso pai da fé, Abraão, mas por meio da fé. Não foi por meio de obras, porque lá no verso de número 14 vai dizer assim: oferece Deus sacrifício e ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. E lá no verso anterior, Deus ele vai perguntar: porventura como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Nós temos a fé e somos salvos por meio de Jesus Cristo, por meio da fé. E a Bíblia, muito claro, no Salmo de número 50, vai falar a respeito de sacrifícios e de homens que faziam sacrifícios a Deus com animais, mas não cumpriam os votos para com Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus ele se agrada de um coração contrito e de um coração quebrantado. Nós temos o privilégio, nós temos o grandioso privilégio de estarmos aqui reunidos por conta da aliança que Deus fez para com o seu povo. Aliança essa que não é só por meio de sacrifícios, porque nós olhamos e a Bíblia vai dizer que em Colossenses, no capítulo 2, vai dizer que tudo isso era sombra. Agora nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro sacrifício foi feito de uma vez por todas. E nós podemos adorar ao nosso Deus, nós podemos nos achegar diante do trono da graça, a fim de recebermos graça em tempo oportuno, por meio desse sacrifício maravilhoso que foi feito no sangue derramado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço para que os irmãos, aqueles que podem, se colocam de pé, para que junto venhamos a entoar o hino de número 4, Culto à Trindade. Hino de número 4, Culto à Trindade. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santos adoramos, povo
o seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado. Escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas. Tu, paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Que prazer conhecer a graça infinita, se estás no templo. Amém. Oremos. Soberano, eterno Deus e Pai, graças te damos, ó Deus. Graças te damos, ó Deus, pelo teu cuidado para com o teu povo. Graças te damos, ó Deus, porque tu fizeste aliança perpétua para com o teu povo. Graças te damos, ó Deus, porque a tua palavra não volta vazia. Graças te damos, ó Deus e Pai, porque podemos confiar na tua palavra. Ó Deus, obrigado por todos os teus feitos na vida do teu povo, na vida da tua amada igreja, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Deus, porque não falta o alimento. Obrigado, ó Deus, porque em meio à pandemia, em meio, ó Deus e meu Pai, a uma crise, a um colapso, ó Deus, financeiro, não só no Brasil, mas no mundo, o Senhor tem cuidado do teu povo. O Senhor tem cuidado daqueles, ó Deus, que colocam o teu reino em primeiro lugar. Obrigado, Deus, porque estamos aqui nesta noite, ó Deus, não por nossos méritos, pois não temos algum, mas sim nos méritos do teu amado Filho Jesus, Pai. É que nós podemos nos achegar, ó Pai. É que nós podemos, ó Deus, orar ao Senhor. É que nós podemos, ó Deus, cantar louvores ao Senhor. E somos gratos, pois o Senhor nos ouve. E não somente isso, o Senhor sempre nos responde, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por esse imenso privilégio que o Senhor dá ao teu povo. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus feitos em nossas vidas e por teu cuidado. Essa é a nossa oração de adoração ao Senhor, no nome excelso do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças e paz a todos. Vamos dar continuidade. A leitura do Salmo 51. Faremos uma leitura alternada. Eu começo com os versículos ímpares e os amados seguem com os pares, tá? Confissão e arrependimento. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás
tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e o contrito. Não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício da justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. No versículo 10 aqui, o salmista diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É certo que todos nós somos inclinados ao pecado, e o salmista aqui, ele está confirmando isso, porque ele não diz: eu vou deixar de fazer tal coisa, eu vou deixar de fazer aquilo, mas ele pede que o próprio Deus cria nele um novo coração, um coração que não se inclina fácil ao pecado. Que nós possamos vencer esse pecado, é necessário que nós nos aproximemos de Deus e tenhamos essa consciência de que, ao pecarmos, o Senhor, conforme diz em sua palavra, se nós o confessarmos o nosso pecado, Ele vai purificar de toda injustiça. Amém? Vamos orar, fazer uma oração de confissão nesse momento, uma oração onde nós entregamos os nossos pecados e confessamos a Deus. Eu costumo dizer que você, no seu íntimo, você pode confessar, nomear cada pecado seu para Deus, né? Para que seja mais sincero diante de Deus. Não generaliza, mas dê nomes aos seus pecados. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra ela nos dá a certeza de que o Senhor nos perdoa, à medida em que nós reconhecemos que somos pecadores, ó Pai. Nós te louvamos por essa dádiva que o Senhor dá a cada um de nós e colocamos aqui diante de Ti todos os nossos pecados, ó Pai. Se há em nós algo que tem desagradado a Ti, que o Teu Santo Espírito possa nos incomodar, de maneira que nós confessemos a Ti e que nós possamos nos achegar até Ti, ó Pai, com um coração sincero e reto, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque o Senhor nos concede essa condição de chegarmos até a Ti, ó Pai. E conforme foi lido, ó Pai, que o Senhor possa criar em mim, ó Deus, um coração puro, Senhor, um coração que resista mais à inclinação ao pecado, ó Pai. Te agradeço, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar o hino 38 e durante esse hino, você que preparou a sua oferta, seu dízimo, possa estar depositando no gasofilácio. E logo em seguida eu vou pedir para o irmão Francisco que ore agradecendo pelas ofertas. Vamos ficar em pé? Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus.
graça, por seu ensino e amor, por todos seja sempre louvado, Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador e ao bom Cordeiro rendam a honra e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamai. Mil vezes louvores a Cristo tributai. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pela infinita misericórdia que o Senhor dispensa a cada um de nós, pelo cuidado e zelo que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso nós estamos aqui alegres. Sim, Mesmo nas nossas imperfeições, estamos prestando esse culto do fundo do nosso coração, amém, Jesus. com entendimento, sabendo que o Senhor é o nosso único Deus vivo e verdadeiro. O Senhor que proporcionou a cada um de nós a vida eterna em Cristo Jesus, teu Filho amado. Confirmando pelo teu Santo Espírito em cada coração, mostrando a cada um de nós que o Senhor é todo poderoso para todas as coisas. Sim. Por isso nós queremos te agradecer Sim, e pedimos uma bênção muito especial aos nossos irmãos, à nossa igreja, ao nosso pastor, ao nosso conselho, nossa junta diaconal, nossas famílias aqui representadas, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando ricamente, Senhor, cada um deles. E aqueles que trouxeram as suas vidas e as suas ofertas nesse dia e colocaram ali no guarda-chuva, que o Senhor esteja abençoando ricamente. Abençoa não só a sua vida, abençoa também as suas finanças, seus trabalhos, a definição na vida de cada um deles, dando a cada um deles, Senhor, sempre o melhor. Nós sabemos que tudo vem do Senhor e tudo é reservado para cada um de nós, sempre o melhor que o Senhor reserva. Por isso nós estamos alegres, felizes, estamos aqui agradecendo por todas as bênçãos recebidas do Senhor. Se conosco nesse culto que ainda vamos ouvir a tua santa palavra, que ela venha de acordo com a nossa necessidade. Que o Senhor use o nosso pastor como instrumento das suas mãos para que nós possamos ouvir, Senhor, e seja cada um de nós repreendido naquilo que o Senhor vai trazer e que nós entendamos. E tudo isso vem do Senhor para a nossa vida, melhor ainda, na fidelidade para com o Senhor. Ser conosco. Nos abençoa também na momento da Santa Ceia do Senhor, relembrando ali
a morte do teu Filho amado Jesus, é o sangue derramado, teu corpo foi dado para a salvação das nossas almas. Obrigado, meu Deus, por tanto maravilha o Senhor dispensa a cada um de nós. Por isso nós estamos alegres, estamos felizes e muito gratos, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pedir que os amados continuem em pé. Vamos continuar adorando ao Senhor, agora com o grupo de louvor. Então hoje nós não teremos o grupo de louvor, né? Mas, pastor. Pode se sentar, irmãos. Meus irmãos, as nossas crianças deverão então, neste momento, se direcionar ao salão social, onde elas terão a mensagem voltada para elas. Eu peço então que as nossas crianças venham à frente, junto com quem deverá conduzir a mensagem a elas neste momento. Vou pedir que a nossa irmã Vanessa nos conduza em oração pela vida da nossa irmã Crislaine, a vida da nossa irmã Giovana, bem como pelas nossas crianças. Amém, Senhor. Louvamos o teu nome pela vida de cada uma dessas crianças. Sim, ó Deus. Louvamos o teu nome pela vida da Cris, pela Sim, vida meu da Deus. Ana, que se dispõe a ensinar. Capacita através do teu Espírito Santo e dá o discernimento necessário para que cada uma delas guarde no coração a tua santa palavra. Amém, Senhor. Que elas não venham ser apenas ouvintes, mas que elas possam ser praticantes da tua palavra. Sim, ó Deus. Da mesma forma, nos ajuda nesse momento, nós que estaremos aqui no templo ouvindo a tua palavra. Amém, Senhor. Que assim como uma criança, nós tenhamos o coração disposto a obedecer a tua santa palavra. Amém, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu peço aos presbíteros, demais presbíteros que venham à frente para nos auxiliar. Meus irmãos, nesta noite nós já tivemos a oportunidade de confessarmos os nossos pecados. A partir daquele momento em que nós oramos a Deus, confessando os nossos pecados, as nossas transgressões, certamente aquilo que o apóstolo Paulo já disse a nós na sua primeira carta aos Coríntios, quando o mesmo nos convoca a fazermos uma análise, um exame do nosso próprio coração. Isso no momento de confissão e contrição nós já o fizemos. Por isso eu quero apenas ler os versos, o capítulo 11 de 1 Coríntios, não todo o capítulo, mas eu quero ler apenas o verso de número 23 até o verso de número 28. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 até o verso de número 28, a palavra do Senhor assim nos diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
Aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O beber indignamente é quando nós participamos da ceia sem entender o que significa este momento, sem assimilar, sem compreender, sem dar a devida importância ao momento de comunhão, de celebração. Então, todas as vezes que nos aproximamos da mesa do Senhor de qualquer jeito, como se esse momento não fosse importante, mas apenas mais um momento da nossa vida, nós não estamos entendendo o real significado da ceia do Senhor. Nós temos um símbolo, nós temos aqui um suco, ou um vinho simbolizando o sangue de Jesus, nós temos um pão simbolizando o corpo, mas sabemos que não se faz presente real, não é literalidade, mas o Senhor se faz presente espiritualmente no nosso meio. E entendendo que o Senhor se faz presente espiritualmente, nós nos alimentamos espiritualmente da ceia do Senhor. É nesse sentido, portanto, que participar da ceia traz para nós benefícios de renovação da nossa esperança, é a oportunidade de assumirmos um compromisso de santidade, de santificação, é uma oportunidade de sermos gratos a Deus mais uma vez pelo sacrifício único e suficiente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dessa forma que eu e você devemos participar da ceia do Senhor. Portanto, mais uma vez nós vamos curvar nossas frontes, nós vamos orar a Deus e depois participaremos da ceia do Senhor. Bendito Deus, a Tua palavra nos ordena a examinarmos a nós mesmos. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe como nós chegamos à Tua casa. Toda a nossa semana é conhecida do Senhor. A forma como vivemos a nossa casa, a forma como trabalhamos, aquilo que falamos, pensamos. Pai, nós constantemente erramos, constantemente não cumprimos a Tua vontade, e por nós mesmos jamais nós vamos conseguir cumprir. Por isso que quando olhamos para os elementos da ceia, nos lembramos de quão limitados nós somos e como a Tua graça se manifestou de uma forma maravilhosa nas nossas vidas, dando-nos vida eterna. O Senhor foi ao nosso encontro quando não queríamos ter um relacionamento contigo, e por graça aprove o Senhor nos salvar, nos colocar na família da fé e podermos, ó Deus, apenas sermos gratos ao Senhor, porque do começo ao fim foi o Senhor que proveu tudo. Ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos vivermos uma vida de obediência ao Senhor. Anima-nos para que as quedas e os fracassos não sejam suficientes para estacionarmos, mas pelo contrário, que entendamos que o Senhor sempre nos levanta quando caímos. O Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade de Te agradar. Por isso, ó Pai, que nós Te rogamos, ó Deus, seja, ó Pai, conosco, alimenta-nos, ó Deus, duplamente nessa noite, pela ceia e pela exposição da Tua palavra. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos aqueles irmãos que, portanto, creem no Senhor Jesus, confessam o Senhor Jesus e pertencem a outra igreja genuinamente evangélica e se encontram no nosso meio, poderão participar desde que estejam em plena comunhão com a sua igreja. E nessa noite, então, todos nós, após confessarmos nossos pecados, temos o privilégio de participarmos da mesa do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Portanto,
Aqueles que vão participar, eu peço que se coloquem de pé. À medida que nossos irmãos presbíteros passarem com os elementos, os irmãos poderão se servir e se assentar, aguardando em oração. Algum irmão que foi omitido na distribuição dos elementos? Disse o Senhor Jesus: este é o meu corpo, que é dado por vós. Este cálice é o cálice da nova aliança. Vede de todos em memória. Peço ao presbítero Amarildo que nos conduza a Deus com uma oração de gratidão. Oremos. Ó Deus, agradecido ao Pai por essa oportunidade ímpar de participar da mesa do Senhor, ó Pai, essa santa ceia em memória ali do sacrifício, do suplício do Calvário, Senhor. Pai, seu amor nos constrange. Seu amor é grandioso, seu amor, ó Pai, é imensurável, porque ali na cruz do Calvário o Senhor derramou seu sangue, teve, ó Pai, morte de cruz, uma morte, ó Pai, remido nossos pecados,
e depois, ó Pai, ressurgindo entre os mortos e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Pai, obrigado por essa oportunidade de, junto com os irmãos, desfrutarmos desse momento importante para nós cristãos. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade. Nós te pedimos, em amor do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos seguido uma exposição dessa carta no culto, na parte da manhã, e nós vamos dar continuidade, mas hoje, neste momento, depois do domingo próximo, que teremos ao culto na parte da manhã de responsabilidade da nossa EBD. Na próxima oportunidade nós retornamos na parte da manhã com essa exposição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, faremos a leitura dos versículos 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, por meio do apóstolo Paulo: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Pai, fale aos nossos corações nesta noite, edifica-nos, ó Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, uma das grandes dificuldades nos nossos dias, certamente tem sido manter a pureza sexual nos relacionamentos. Tem sido uma das grandes dificuldades, seja entre os casados, seja entre os solteiros. Algumas coisas certamente contribuem para essa dificuldade de manter a pureza sexual. Por exemplo, a exposição que nós temos hoje constantemente a materiais pornográficos, seja esses materiais na internet, sejam filmes, novelas para quem gosta de novelas, e até mesmo as séries que são veiculadas, seja pela internet ou por TV pago. O fato é que o que nós presenciamos de uma forma contundente hoje é o apelo sexual que nós vemos em praticamente tudo. No simples comercial de perfume, há um produto, até mesmo um produto para limpeza, ou na propaganda de um carro. Entre os jovens, por exemplo, só para nós entendermos o desafio, a dificuldade da pureza sexual, entre os jovens cristãos hoje, é um tabu, por exemplo, casar virgem. Porque muitos dos jovens, por curiosidade, se aventuram à prática sexual antes do casamento. Certamente,
agir como um personagem importante na história como José, que literalmente fugiu para não pecar contra o Senhor, não é algo praticado entre muitos casais de namorados cristãos nos nossos dias. Pelo contrário, o que nós presenciamos é um entrar para a relação cedo demais e não esperar para o casamento, até porque essa ideia de se guardar para a relação entre os nossos adolescentes e jovens da sociedade hoje é algo extremamente estranho, nem algo que se deva incentivar. Somado a isso, tem um descuido com a vida devocional, os bons relacionamentos, o não ouvir o conselho dos seus pais ou dos seus irmãos, o negligenciado pedir ajuda quando está passando por uma provação sexual, quando está passando por uma luta sexual. O fato é que nós presenciamos uma sociedade hoje onde a pureza, onde a palavra santidade ou buscar uma vida de santidade é tida, e usando a expressão de forma negativa, é tida como uma pessoa que é puritana demais. Ou, em outras palavras, quando alguém o chama de puritano demais, está dizendo: você é santinho demais, você é correto demais. Você dizer para o seu filho que precisa orar, para o Senhor preparar uma pessoa correta, isso não faz parte do linguajar, porque isso é retrógrado, isso é algo que ficou no passado. O que vale hoje, então, é dar vazão aos nossos corações, aos nossos sentimentos, ou nós não ouvimos aquela frase que parece bonita, desafiante: o importante é viver o hoje, o importante é viver intensamente a vida, mesmo que para isso nós venhamos a desobedecer ao Senhor. No contexto dessa carta não é diferente. Veja, um dos grandes problemas da igreja primitiva também era manter a pureza sexual. No contexto do apóstolo Paulo era assim. As religiões pagãs daquele contexto muitas das vezes justificavam a prostituição, por exemplo, como parte dos seus ritos. E a cultura romana antiga não tinha limites nas práticas sexuais. Em contrapartida, Paulo então Paulo orienta aquela igreja que estava recebendo, portanto, a sua carta, a não participar de nenhuma atividade sexual fora do casamento. E Paulo os fez lembrar de que o corpo é templo de Deus e que deve ser mantido santo. Nós podemos ler isso lá em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo vai dizer isso, que o nosso corpo é templo do Espírito. Paulo diz que devemos honrar nosso corpo como algo criado por Deus. E deve ser santificado de acordo com essa finalidade santa. E é dentro desse contexto, portanto, irmãos, que nós temos essa exortação do apóstolo Paulo à prática da santidade. Temos diante de nós uma nova sessão, por isso que Paulo começa dizendo: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor. Paulo exorta os crentes de Tessalônica para um viver santificado. E essa exortação, essa sessão vai até o verso de número 13. Porém, eu vou me deter até o verso de número 10, porque depois eu vou mostrar que essa santificação, em outra oportunidade, ela é vista por meio de um amor puro, de uma relação em que o amor, ele é uma das características de uma vivência santa na presença de Deus. Mas até aqui, Paulo então está exortando os crentes daquela época a justamente buscar viver de forma diferente daquela sociedade caída. Não era porque as religiões pagãs do romanismo ou da Roma antiga valorizava e usava a sexualidade como parte integrante do culto que eles prestavam aos deuses,
que os crentes, uma vez que eles saíram daquele paganismo, eles saíram de uma religião idólatra, agora eles estavam numa religião que pregava o Deus único, vivo e verdadeiro, que eles deveriam continuar com os mesmos traços ou os mesmos comportamentos. Paulo diz, portanto, que é necessário buscar viver uma vida diferente, e para isso ele vai usar a expressão santos, ele vai falar de santidade, ele vai falar de uma vivência diferente das pessoas, por isso que ele diz das pessoas caídas, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quando Paulo usa a palavra santificação, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, nós precisamos, portanto, ter em mente o significado da palavra santificação, que era justamente alguém que foi separado, alguém que foi tirado de um uso comum para um uso especial. Nós vamos ver mais isso à frente, mas que lições, irmãos, nós podemos aprender sobre este tema, atendendo o imperativo para uma vida santa? Primeira verdade que eu quero destacar é o que o apóstolo Paulo destaca aqui nos versos 1 e 2, quando ele diz: exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Paulo, antes de falar da santificação propriamente dita, ele vai destacar que é necessário progredir naquilo que nós já sabemos da palavra de Deus. E essa é a primeira lição que nós vemos aqui no texto. Ele não poderia começar a falar de santificação, se antes ele lembrar os crentes de Tessalônica que eles já conheciam, eles já tinham conhecimento da palavra de Deus. Logo, Paulo vai destacar que é necessário progredir naquilo que nós já conhecemos. Os versos 1 e 2 aqui é uma introdução ao assunto que Paulo vai desenvolver. Logo, o que o apóstolo afirma o que vou dizer a vocês não é algo novo, vocês já sabem disso, vocês já sabem como agradar a Deus. Logo, qual que é a conclusão do apóstolo Paulo? Progridam cada vez mais nisso. Cresçam cada vez mais naquilo que vocês já conhecem da palavra. Tanto é que no verso de número 2 ele vai dizer isso. Paulo diz, no final do verso 1, depois ele segue o verso 2, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Paulo está falando da palavra de Deus, e Paulo diz, vocês receberam as instruções do Senhor, vocês foram orientados pela palavra de Deus, o que é necessário é progredir, busque crescer cada vez mais, busque avançar a cada dia naquilo que você já conhece da palavra de Deus. E aí, irmãos, nós precisamos compreender algo extremamente importante para nossas vidas, e eu creio nisso, que o que nos falta, o que falta o evangelicalismo brasileiro hoje, não é falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós conhecemos, mas sim o que falta é obediência. O que falta é falar a Deus aquilo que é difícil na nossa vida em termos de santificação e de obediência, para que o mesmo possa nos ajudar. Por exemplo, lá em sua segunda carta, o apóstolo Pedro, no capítulo 1, ele deixa claro que os crentes da dispersão, ou seja, aqueles crentes que estavam espalhados, eles tinham o necessário dado por Deus para viver uma vida de piedade. E Pedro vai dizer, Deus deu todas as coisas que são necessárias para uma vida de piedade. Os recursos para viver uma vida que agrada a Deus, Ele disponibiliza a cada um de nós. E aqui não é diferente. A questão que nós precisamos responder é, nós temos progredido naquilo que nós já conhecemos da palavra de Deus? No domingo à noite, no domingo passado, nós falamos um pouco sobre isso, que
nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer cada vez mais, e Paulo e o autor aos Hebreus vai dizer isso. Nós vimos que é necessário sair da condição de criança para um estado de amadurecido. Mas não é o nível, o quanto eu não vou medir a minha espiritualidade pela espiritualidade do outro. Mas eu preciso perceber que naquilo que eu já conheço da palavra de Deus, eu estou crescendo. Eu estou avançando. Pode ser um conhecimento diminuto, mas no estágio da minha vida cristã, suficiente para que eu não fique estagnado. Então você tem crescido, você tem progredido. A ideia de progredir aqui é você tem avançado, você tem crescido naquilo que você já conhece. Não precisamos de especialistas em conhecimento. Deus não precisa de especialista em conhecimento. Mas sim, o texto que nós lemos, a liturgia, o Senhor se agrada de um coração contrito e quebrantado, de alguém de fato que se coloca de uma forma submissa diante do Senhor. Então é necessário progredir naquilo que já sabemos da palavra de Deus. A segunda verdade é que o cristão, diante desse conhecimento que nós já temos, o cristão ele é convocado por Deus para viver uma vida santa. Em outras palavras, o cristão ele é convocado por Deus para viver uma vida diferente. Aquela expressão que o Senhor Jesus nele mesmo, e depois ele aplica em nós dizendo, eu sou a luz do mundo. Depois ele diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E quando Jesus aplica a nós como sendo os luz do mundo e sal da terra, ele vai dizer, quem é luz não pode ficar abafado, você precisa trazer claridade, você precisa iluminar, você precisa trazer sabor, acrescentar na vida de pessoas. Não é um tempero de mais, não é de menos, mas é dentro do equilíbrio. Então veja, irmãos, que o grande desafio que é dado a nós é esse desafio de uma vida diferente. A palavra santificação, como é do conhecimento nosso, vem da palavra grega, que significa, que transmite a ideia de separado, alguém ou alguma coisa que foi tirado do uso comum para ser usado por Deus. E como que isso ocorreu na nossa vida cristã? Na linguagem de Paulo, lá em Colossenses, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de um estado de podridão, ele nos tirou de um estado de condenação. Paulo vai dizer em Efésios e em Colossenses que nós vivíamos para satisfazer o nosso próprio coração. Nós vivíamos para agradar a nossa própria carne, mas o Senhor nos arrancou desse estado pecaminoso e nos transformou para que pudéssemos nessa sociedade caída viver de uma forma diferente, tirado da podridão do mundo, porém estamos no mundo, mas não para vivermos como os filhos das trevas, e sim como os filhos da luz, ou seja, de forma diferente. Dessa forma, portanto, o cristão ele deve avaliar a sua própria vida, aquilo que ele faz sempre pela ótica das Escrituras. E é lógico que viver uma vida de santificação pressupõe que as nossas escolhas têm que ser a partir dessa realidade diferente. Nesse sentido, algumas coisas muitas das vezes nós precisamos evitar na nossa vida para que nós busquemos uma vida de santificação. Como citado no início dessa mensagem, rejeitar, deixar de lado coisas, situações que nos impedem ou que se tornem obstáculo à nossa vida que agrada a Deus. Quantas vezes nós nos alimentamos pela podridão desse mundo? Quantas vezes nós alimentamos os nossos olhos com filmes, com leituras, coisas que não acrescentam na nossa vida cristã. Às vezes eu e a Priscila, a gente fica em frente à televisão, quando a gente fica em frente à televisão, esse dia a gente estava falando que é difícil, às vezes, assentar com a Alice para assistir alguma coisa.
que o volume de palavrão nos filmes tem sido cada vez mais difícil dar aos nossos filhos uma qualidade santa numa sociedade como a nossa, porque tudo hoje, praticamente tudo que passa na televisão, não edifica nossas vidas. Mas nós nos entregamos muitas vezes a isso. Alimentamos-nos muitas vezes com essas coisas. É interessante, irmãos, que santidade é um dos atributos na Bíblia comunicáveis de Deus. Ou seja, uma qualidade em Deus que nós podemos adquirir. Mas o interessante mais ainda é que em Deus faz parte da essência, Ele é santo. Mas em nós precisamos adquirir essa santidade, mas é algo magnífico. Deus Ele é, e o Senhor então permite que nós compartilhemos dessa santificação, dessa vida de santidade, algo que Ele é e que Ele nos desafia a ser também, faz parte da essência de Deus, sim, porém em nós é uma qualidade a ser adquirida. E como nós adquirimos isso? Buscando uma vida que agrada a Deus. Quando Paulo diz, é porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, nos lembramos daquela exortação que o apóstolo Pedro faz na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 16, quando ele cita Levítico, dizendo, sede santos porque eu sou santo. E o apóstolo Pedro então usa Deus como padrão de santidade, não é o outro, Deus é o modelo de santificação. Então eu preciso buscar uma vida diferente, não é porque o outro quer, ou porque o outro está buscando, ou eu vou me isentar de buscar uma vida de santificação porque o outro não está buscando, ou porque a comunidade, por exemplo, não busca. Mas a consciência minha, nossa como filhos de Deus, é a minha responsabilidade diante de Deus, de acordo com a palavra do Senhor, é a cada dia lutar para que eu viva uma vida que agrade a Deus. Por quê? Porque eu conheço a minha condição pecaminosa. E eu sei que se eu não investir numa vida de comunhão com Deus, dificilmente eu agradaria ao Senhor. Paulo então especifica um item que deve ter que devemos aplicar à santidade na nossa vida cristã, quando ele faz então o uso da expressão do corpo como uma forma de agradar a Deus. E aí você pode observar aí no texto a sequência, quando ele diz, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, o Senhor é contra todas essas coisas, como antes o avisamos, e testificamos claramente que Ele é o vingador. Então o apóstolo Paulo mostra de uma forma prática como vivenciar essa santificação. Ele vai dizer, primeira coisa, ele vai dizer que o cristão ele deve rejeitar a prostituição. Segunda coisa que ele vai dizer, o cristão deve usar o corpo para honrar a Deus. E terceira coisa, no verso 5, ele vai dizer, o cristão deve lutar contra os desejos pecaminosos. Quando ele usa a expressão aqui, ele diz aqui no verso que cada um deve então se abster da prostituição. A ideia aqui é rejeitar a imoralidade sexual, seja em atos como sexo fora dos padrões de Deus, ou seja, fora do casamento, palavras, podemos colocar também, como eu falei, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, que explora justamente essas coisas. Quando Paulo diz, portanto, que o cristão deve se abster da prostituição, ele diz que a luta contra uma vida, ou a luta contra a prostituição requer justamente isso, o envolvimento com as coisas que alimentam a nossa mente de forma que agrade a Deus, e não de forma contrária. Dessa forma, meus irmãos, o que nós podemos aprender é que o compromisso do cristão, portanto, é com uma busca de um padrão santo. E aí ele especifica, dizendo que o nosso corpo deve ser usado para honrar a Deus.
O nosso corpo é templo do Espírito. Paulo tinha exortado de uma forma contundente os tessalonicenses a não participarem de nenhuma atividade sexual fora do casamento. E ele os fez lembrar de que o corpo humano é templo de Deus e deve ser mantido dessa forma. Devemos honrar a Deus com o nosso corpo, como algo que agrada a Deus. O cristão deve ter um desejo pessoal pela pureza sexual, maior do que o desejo que o mundo tem pelas experiências sexual. Dessa forma, honrar a Deus é não atentar contra o templo do Espírito, não usar as aptidões para desagradar a Deus. Dessa forma, isso engloba tudo. Usar o corpo para honrar a Deus não é só evitar os atos sexuais. Ah, pastor, mas eu sou casado. Honrar a Deus com o seu corpo, tendo uma relação, por exemplo, aqui ele está falando de sexualidade, uma relação santa, não é trazer, por exemplo, para o casamento práticas pecaminosas e podres da sociedade. Aos casados, por exemplo, tem muitos casais hoje em dia, cristãos, que para que ele tenha um pouco de desejo, ele se utiliza da pornografia para que ele possa ter algum tipo de desejo, ou ele imagina atos imorais dentro da sua relação. Honrar o corpo, desfrutar de um casamento, desfrutar de uma sexualidade que agrada a Deus, não é só evitar o sexo fora do casamento, mas é ter o sexo dentro do casamento de uma forma que honre a Deus. Não é, por exemplo, o homem expor à mulher situações que o deplore ou enxergá-la como um objeto. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao homem. E que ambos devem se satisfazer dentro de uma relação e de uma forma santa. Mas também, usar o corpo para honrar a Deus é cuidar desse corpo. É zelar. Por que não dizer cuidar da sua saúde? Não ser relaxado com a sua saúde. É templo do Espírito. Precisa ser cuidado. Precisa tirar do templo aquilo que desagrada a Deus. E isso significa o cuidado externo e internamente também. Meus irmãos, Paulo, portanto, continua dizendo que é necessário que usemos o nosso corpo para glorificar ao Senhor. Aos solteiros, usar o corpo de uma forma que desagrade a Deus, nada de uma relação, nada sendo muito aberto com os casais de namorado, nada de ficar em situações, nós vamos depois ver isso, em situações provocantes, provocar o outro, acariciar, usar de situações para provocar desejos. Uma relação santa, uma relação que glorifica a Deus, usar o corpo para a glória de Deus, é entender que aquilo que Deus me deu é santo, aquilo que Deus me deu é habitado pelo Espírito, e eu preciso então responder a Deus diante daquilo que eu estou fazendo com o templo. E eu não posso usar o templo do Espírito de qualquer jeito. Eu preciso honrar a Deus com o meu corpo. Eu preciso honrar a Deus com aquilo que Ele me deu. Mas Paulo continua dizendo aqui, falando da praticidade de santificação. Ele diz que a santificação é por meio das relações, e Paulo continua, e que nessa matéria, que matéria? Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, verso 6, porque o Senhor é contra todas essas coisas, como antes vos avisamos. Paulo vai falar de lutar contra os desejos pecaminosos. A palavra lascívia significa alguém que é inclinado aos desejos sexuais e de forma pecaminosa, um desejo pecaminoso. O verbo aqui, quando ele diz, quando ele vai falar aqui, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, por exemplo, esse verbo ele é utilizado no sentido na Bíblia
Bíblia do ato sexual. Possuir aqui é conjunção carnal que Paulo está usando. E Paulo vai dizer então, você não pode então possuir o próprio corpo de uma forma contrária a Deus. Então é evitar lutar contra os desejos pecaminosos. E aí a questão do defraudar o seu irmão, não defraude o seu irmão. Há algumas linhas de pensamento que vão falar sobre o que significa defraudar. A primeira linha de interpretação vai dizer que defraudar aqui se aplica a questões comerciais. E nesse sentido, defraudar é você prejudicar o seu irmão. É você tentar ter um ganho de forma desonesta. Isso no campo comercial. Por isso é que ele vai dizer que nos negócios, na relação do cristão contra os negócios, não deve haver o sentimento de tirar vantagem do irmão, prejudicá-lo para se beneficiar. Só que aqui nesse texto não tem um sentido de comercial. Ele usa a expressão defraudar dentro dessa perspectiva de prejudicar, mas olhando para o contexto de santificação, das relações, Paulo aplica a relação de irmãos, a relação diversas dentro da comunidade. Ou seja, Paulo está falando de santificação no que diz respeito à relação do uso correto do corpo e da sexualidade. Portanto, Paulo vai dizer aqui que o cristão não deve defraudar o outro, que o cristão não deve tirar vantagem de outra pessoa mediante um comportamento que não pode satisfazer. Ou seja, ele está dizendo, com a ideia de defraudar, eu não posso despertar no outro um desejo sexual que eu não vou satisfazer. Nesse sentido, ele pode dizer muito bem para os casais de namorado e dizer, você não pode provocar o seu namorado se você não vai satisfazer, porque você está defraudando. Ou em outro cônjuge, quando você se comporta de uma forma a dar um duplo sentido, ele está dizendo que o comportamento adúltero ou esse comportamento provocativo é defraudar, é despertar na outra pessoa aquilo que jamais você vai satisfazer. Então, na linguagem de Paulo aqui em 1 Tessalonicenses, então quando ocorre a defraudação, é quando você dá a entender ou se comporta de uma forma e você priva o outro daquela relação. Ou seja, Paulo está dizendo que nós devemos tomar cuidado para que nas nossas relações diárias nós não venhamos a nos comportar, casais, namorados, de uma forma a iludir outras pessoas. Eu acho impressionante, irmãos, que eu fico pensando hoje o comportamento. Eu não sei, eu não sou tão velho assim, mas eu fico imaginando uma geração, eu já posso dizer a minha geração, o quanto as vestimentas era algo muito importante hoje. Mas é impressionante que você vê hoje adolescente de 12 anos já se expondo totalmente. Com barriga de fora, vestindo de forma provocante. E entre os adultos, às vezes, acontece a mesma coisa. Não tem aquela modéstia ou aquela sabedoria de se vestir para, de fato, fazer uma análise se aquilo que você está usando ou aquilo que você vai falar vai despertar em outro coisas que você não pode satisfazer. E aí nós voltamos para o ponto inicial, quando Paulo diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Nesse verso final, ele vai dizer isso, o Senhor está vendo, a ideia de Deus como vingador não é um discurso agradável. Mas o conceito aqui de Deus como sendo vingador é justamente o Senhor disciplinando comportamentos que contrariam a sua vontade para o nosso próprio bem. Porque quando somos disciplinados pelo Senhor, como diz Paulo em Gálatas, no momento não é motivo de alegria. Mas depois nós percebemos o quão beneficiado nós somos com isso. É preciso que nós cuidemos.
É preciso que nós cuidemos com a nossa vida, com o nosso comportamento, a forma como nós vivemos, para que num descuido nosso nós não venhamos a defraudar. Essa é a ideia de Paulo. Não prejudique, não desperte na vida do outro aquilo que você não vai suprir. Não flertem com outro que você não vai se relacionar. Não dê a entender. Não viva em uma relação de alimentar sentimentos que você não vai satisfazer. Eu confesso que no começo da minha trajetória, do meu namoro, Deus usou tremendamente a Priscila como instrumento nas minhas mãos, nas mãos dele na minha vida, porque uma vez a Priscila, minha esposa, disse isso para mim. Ela falou assim: olha, cuidado. Ela usou justamente essa palavra: você é simpático demais. E às vezes, ela dizia, às vezes as pessoas, no caso as meninas, lá no trabalho ela falava isso, elas não podem interpretar isso como uma gentileza, mas sim como um sinal de que você está interessado. E eu não percebia isso. Na minha atitude era algo natural, mas porém para outra pessoa era algo de que eu posso ir fundo, está me dando liberdade. Por exemplo, que uma pessoa casada, ela pode, ou uma pessoa que está no relacionamento pode ficar flertando com outra ou com outro, mensagenzinha hoje, WhatsApp, direct. Vigie, cuidado na forma como você se relaciona com o sexo oposto. Para que você não defraude, para que você não desonre o seu cônjuge. Para que você não venha cair em tentação no seu relacionamento, no caso dos solteiros. Paulo vai dar uma razão para atendermos o imperativo. Nos versos 7 e 8, acompanhemos aí, ele vai dizer: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deste modo, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Deus nos chamou para sermos diferente do mundo. Romanos 12, verso 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo exorta os crentes a prestar um culto racional. Paulo ordena em Romanos que não nos moldemos aos padrões deste mundo, mas que sejamos agentes de transformação, por uma vivência em que as nossas atitudes sejam marcadas por ações diferenciadas do mundo. Quando Paulo diz os gentios que não conhecem a Deus que faz isso, Paulo está dizendo é o ímpio que vive dessa forma, é o ímpio que se relaciona de uma forma, que usa o corpo de uma forma exagerada, é o ímpio que adultera, é o ímpio que trai, é o ímpio que vive em relações sexuais ilícitas, é o ímpio que flerta, é o ímpio que se envolve com várias pessoas. Não é o cristão. O cristão conhece a Deus. Ele sabe como agradar a Deus. E por saber como agradar a Deus, ele busca viver uma vida diferente. Por que ele faz isso? Porque ele é nova criatura. E ele tem o que o ímpio não tem. E que é a esperança para nós. O que ele tem? Ele diz aqui no verso final do verso 8, que também vos dá o seu Espírito Santo. Ou seja, Paulo está dizendo que nós somos habitados pelo Espírito Santo. E não pode haver dúvida de que é mediante o Espírito que é realizado a obra de nos tornarmos santos. E é o Espírito que nos capacita mediante a obra da santificação. Desta forma,
Paulo está dizendo, esse negócio de que eu não consigo evitar, não encontra apoio nas Escrituras. E por que não encontra apoio nas Escrituras? Porque nós somos habitados pelo Espírito. E o próprio Espírito diz que ele não nos prova além do que convém, de que o Senhor nos provê socorro. Hebreus capítulo de número 2 vai dizer, ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Precisamos conhecer os nossos limites, para que não venhamos a testar a nós mesmos. Precisamos tomar cuidado, para que nas nossas relações busquemos viver uma vida santa. Honre o teu corpo, desfrute no teu casamento de forma santa, viva o teu casamento de forma santa, de forma que agrada a Deus. Solteiros, cuidado, para que você não esteja em nenhuma relação de forma impura, mas viva uma relação de forma santa. Viva uma relação de forma que agrade a Deus. Busque os casados uma vida honrosa diante do Senhor. O ato sexual é algo magnífico dentro do casamento, de forma santa, de forma que agrade ao Senhor. Não é pelo padrão do mundo, mas sim por aquilo que Deus coloca. Tanto é que quando Paulo diz para o casal, ele fala assim, olha, o casal não deve se separar, só em mútuo consentimento para a oração, mas já deve se juntar novamente. Quando ele fala isso, Paulo está dizendo, a relação é santa. E é assim que devemos viver. E é assim que devemos ensinar os nossos filhos uma vida de espera, uma vida de reservas, para que de fato possamos agradar a Deus. Portanto, meus irmãos, Deus nos dá os meios para isso. Deus nos dá, somos habitados pelo Espírito. Cabe-nos utilizar as ferramentas dadas por Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus, você tem um Espírito, e por isso a nossa responsabilidade, caso não tenhamos força, é buscar em Deus, por meio da oração, do auxílio de pessoas, as forças necessárias para lutar a favor de uma vida de santificação. Usar o corpo, usar a vida o que você tem feito com o seu corpo, ter honrado a Deus. Se você não tem honrado a Deus, você não consegue largar os vícios da impureza, você precisa de ajuda. Primeiro, você precisa buscar a Deus em oração. Segundo, buscar o auxílio de pessoas para te ajudar. Somos habitados pelo Espírito. Somos habitados pelo Espírito. Deus, portanto, requer do seu povo uma vida que o honre. E isso se dá por meio do cuidado com o falar, do comportamento, da vestimenta, da forma como nos relacionamos com o sexo oposto, de uma forma que as minhas relações diversas precisam honrar a Deus. Que o próprio Deus, que nos dá o Espírito, nos capacite para que possamos buscar dia após dia essa vida de santificação, essa vida diferente, não para agradar homens, mas como o próprio apóstolo Paulo diz, quem rejeita essas coisas, quando ele diz isso quem rejeita esse ensino, ele está dizendo, você não está rejeitando o homem, você está rejeitando a própria palavra de Deus, o próprio Deus que dá o Espírito, que nos convence do pecado e da necessidade de uma mudança contínua na nossa vida cristã. Que Ele nos ajude em nome de Jesus. Nos coloquemos de pé. Pai bendito, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Nessa noite te rogamos para que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia buscarmos, dia após dia, ó Deus, uma vida de vigilância, uma vida de leitura da tua palavra e oração, para que em tempos de tentação, ó Deus, nós possamos, ó Pai, rejeitar, ó Deus, aquilo que desagrada ao Senhor. Sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito, sabemos que a tua vontade é que vivamos uma vida diferente deste mundo caído, mas nem sempre, Pai, nós vivemos dessa forma. Nós lutamos constantemente contra os nossos desejos, mas por nós mesmos, nós já estamos fadados ao fracasso. Por isso nós te rogamos, o Espírito que habita em nós, que o Senhor nos capacite, para que este Espírito, ó Deus, nos ajude, para que dentro da nossa casa, para que nas nossas diversas relações,
possamos honrar ao Senhor. Cuida da tua igreja, cuida do teu povo, ajuda-nos, ó Deus, a sermos sal e luz deste mundo, a testemunharmos, proclamando, e que o nosso proclamar seja condizente com uma vivência diária sem a fala, que fala e proclamação seja uma ferramenta poderosa para que outras pessoas ouçam da tua palavra e sirvam também ao Senhor. É o que nós te pedimos, dá-nos uma semana abençoada na tua presença, que o Senhor nos capacite para vencermos as tentações, que o Senhor nos ajude nos nossos deveres da semana, para que tenhamos êxito em tudo aquilo que nós fizermos. Continue sendo providente nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco, irmãos, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Antes de você sair, não esqueça de agradecer ao Senhor pelo culto prestado, pela oportunidade que temos mais uma vez de, como igreja, adorarmos ao Senhor. E depois, não esqueça de desejar ao teu irmão uma semana abençoada em nome de Jesus. Se não viver, excelente viagem, tá? Durante a semana aí, Deus te abençoe. Perfeito. Só com as coisinhas, né? Coisas básicas.